Oi pessoal, bom dia, Pai do Senhor Jesus, como vocês estão? Que o Senhor Jesus possa abençoar a semana de cada um e a vida de cada um, amém? Mais uma vez, eu vou estar fazendo uma oração pra gente hoje, viu? Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã, eu venho agradecer ao Senhor pelas nossas vidas, por estarmos aqui mais um dia. E desde já, Senhor, eu apresento a nossa semana ao Senhor, o nosso dia, que o Senhor possa abençoar a nossa semana, a nossa vida, e que a presença do Senhor sempre possa estar com cada um de nós. E Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a abrir o nosso coração ao Senhor, para que o Senhor possa nos usar, para que o Senhor possa agir, para que o Senhor venha fazer morada em nome do Senhor Jesus, pois o Senhor é bem-vindo em nossas vidas. É isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, e nos livre e nos guarde de todo mal, em nome do Senhor Jesus. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e graças a Deus. Amém? Pessoal, o devocional de hoje vai ser no livro de Filipenses, capítulo 3, aí vai ser do versículo 12 até o versículo 16, viu? Aí, como não são muitos versículos, eu vou estar lendo eles pra gente, viu? E vem nos dizer assim o título, A Soberana Vocação. E no versículo 12 começa a nos dizer assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Gente, essa manhã o Espírito Santo, ele quer nos dizer o seguinte. Paulo, ele estava nos dizendo que não que ele já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas ele vem nos dizer o quê? Que ele estava prosseguindo para conquistar aquilo que foi dado a ele através do Senhor Jesus, né? Que é a salvação, que é a graça que é nos dada, não por mérito ou merecimento, mas sim pela graça mesmo de Deus, né? E Paulo ainda continua nos dizendo, né? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo já nos deixa claro que ele ainda não alcançou aquela perfeição, mas que ele estava ali caminhando para poder conquistá-la e que ele estava deixando as coisas velhas, as coisas passadas para obter isso, né? E focar no alvo que é o Senhor Jesus. Gente, e essa manhã a gente pode tirar o que para nossa vida? Que assim como Paulo, ele estava nos dizendo que ele ainda não tinha recebido, ele ainda não tinha obtido aquela perfeição, mas ele estava prosseguindo, ele não parou por ele ver que ainda ele não estava sendo aquela pessoa perfeita que ele deveria ser, ou que ele ainda não era aquela pessoa que nós devemos nos tornar, né? Mas aquilo não fez com que ele parasse. Ele usou aquilo de força, né? De combustível para continuar caminhando, igual ele veio nos dizer que ele não conquistou, mas que ele prosseguia para conquistar aquilo que foi dado a ele através de Cristo Jesus, né? E ele vem nos dizer o que também? Que ele vem deixar as coisas velhas para trás para focar 100% no alvo que é o Senhor Jesus. Então nós também devemos fazer isso. Muitas das vezes nós queremos parar, desistir, por às vezes olharmos para nós, né? E falar, a gente precisa mudar muita coisa ainda, né? Aí a gente olha para o Senhor Jesus, né? Que é perfeito, que é puro, que é sem defeitos, né? E a gente olha para nós, que somos seres pecadores, né, imperfeitos, e aí acaba que a gente pensa em desistir, né, porque a gente olha e vê o quanto ainda a gente precisa mudar, o quanto a gente precisa melhorar, mas que possamos fazer igual Paulo, né, ele mesmo reconhecendo que ele ainda não tinha obtido aquela perfeição, ele ainda continuou prosseguindo, né, para o alvo, que é ser perfeito, né, e que é ser semelhante ao Senhor Jesus, né. E assim também como Paulo vem nos dizer que uma coisa ele faz esquecendo-me das coisas passadas, nós também devemos fazer isso, sabe? Muitas das vezes a gente deixa com que o nosso passado, com aquele velho eu, com aquelas velhas atitudes, nos prendam,
faz com que a gente fique estagnado, que a gente não consiga caminhar, porque a gente fica se relembrando daquela velha pessoa, daquelas velhas atitudes, mas que a gente também possa fazer igual Paulo, né? Se esquecer das coisas que já se passaram. Porque quando a gente fica ali preso, ainda no passado, acaba que não tem como a graça de Deus, não tem como o Senhor agir em nossa vida. Igual na palavra do Senhor vai nos dizer, eu não vou me lembrar o versículo agora, não tem como remendar vestes novas em trapos velhos, né? Então a gente tem que deixar o passado para trás, deixar aquilo que você já foi um dia para trás e focar 100% no alvo, que é o Senhor Jesus, né? Gente, e assim como Paulo também vem nos dizer, né? Que ele avança, ele deixa tudo para trás, prosseguindo para o alvo e para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele já quer nos dizer o quê? O prêmio, a vocação e o alvo deve ser sempre o Senhor Jesus. Nada mais. Porque muitas pessoas, elas querem focar em tudo, menos em Jesus. E acabam se esquecendo que o prêmio, que tudo que precisamos e que o alvo, e sempre será o alvo, é Jesus. Então que a gente possa entender que nada nessa terra, nada nesse mundo, sentimentos, amores, paixões, qualquer outra coisa que há, nada é o maior alvo, sabe? O maior alvo sempre deve ser o Senhor Jesus. Que a gente possa também ter esse sentimento e esse pensamento, igual o Paulo também vem nos dizer, né? Gente, então com esses versículos a gente pode tirar para nossa vida o seguinte, que o Espírito Santo quer nos dizer o quê? A perfeição, igual o Paulo vem nos dizer, é algo que estamos prosseguindo para conquistar. Então, às vezes, não se sinta mal, não se sinta, às vezes, tão oprimida pelo fato de, às vezes, você se olhar, né, se examinar e ver que você não é perfeito, porque realmente não somos, mas estamos caminhando para essa perfeição, né? E também que possamos deixar as coisas velhas para trás e entender que a partir do momento que aceitamos ao Senhor Jesus, nós somos uma pessoa nova. Então que o passado, as atitudes, qualquer coisa que às vezes fique ali te oprimindo, fique te entristecendo, você possa entender que já é coisa passada, entendeu? E também que a gente possa entender que o alvo sempre é e sempre será o Senhor Jesus. Amém? Gente, foi esse o devocional de hoje. Foi no livro de Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 ao 16, viu? Um abraço para vocês, que o Senhor Jesus possa abençoar a semana e a vida de cada um, viu? Fiquem com Deus.